Olá você que nos acompanha aqui pelo programa História e Cristianismo. Hoje nós vamos então iniciar o segundo vídeo explicando esse conflito entre Israel e palestinos, especificamente agora Israel e Hamas. No primeiro vídeo nós falamos aí do século XIX, a criação do Estado de Israel. Se você não viu o vídeo, aí eu peço que você possa voltar e entender o que aconteceu até a criação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Importante que nesse vídeo agora nós vamos então falar da criação do Estado de Israel até os dias de hoje. Logicamente não dá para falar de todos os aspectos, mas nós vamos privilegiar aqueles que foram mais importantes, como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, 1948-49. Vamos falar aí da Guerra dos 6 Dias, essa é muito importante. Vamos falar aí também da resposta dos árabes em 1973. Vamos falar aí da tentativa de um tratado de paz, já no final aí do século XX. E vamos falar também aí das duas intifadas e hoje, o que acontece nesse momento, porque estourou esse conflito entre Israel e Hamas. Vou iniciar aí, pedagogicamente, pela Primeira Guerra Árabe-Israelense. Quando o Estado de Israel foi criado em 1948 pela ONU, na verdade a ONU criou dois estados, um para os israelenses judeus, outro para os palestinos. Os palestinos não reconheceram o Estado de Israel e no dia seguinte, a proclamação de independência do Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948, portanto no dia 15, os países árabes se uniram e atacaram Israel. Que países foram esses? Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia, aí também o Iraque e também a Arábia Saudita. Eles atacaram Israel, mas Israel, que tinha um melhor treinamento e também era apoiado pelos Estados Unidos, conseguiu aí vencer essa primeira guerra entre Israel e os árabes, Primeira Guerra Árabe-Israelense. Com isso, Israel ampliou seu território em 22%, chegando a 78% do território que ali estava. Quais são esses territórios? Principalmente aqui, conseguiu capturar a Galileia, conseguiu também anexar a Jordânia, a parte oeste do Rio Jordão, e criou-se aí duas Jerusaléns. Uma Jerusalém ocidental para os judeus, uma Jerusalém oriental que ficou na mão da Jordânia. A faixa de Gaza ficou na mão aí do Egito nessa guerra. Importante observar que 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas nesse momento. Muitos foram morar em outros países árabes, outros foram morar na Jordânia ou mesmo ali na faixa de Gaza. Esse episódio é conhecido na comunidade árabe como Nakba, ou seja, tragédia. Nunca mais, depois daquele momento, Israel permitiu a volta desses palestinos. Isso aqui é um dos motivos também dos conflitos que vão continuar estourando naquele lugar. Portanto, o primeiro ponto que nós temos que observar é que a criação do Estado de Israel é o início de um grande estopim para conflitos subsequentes. O primeiro foi essa guerra chamada Guerra Árabe-Israelense, que terminou aí em janeiro de 1949, num acordo de paz, mas Israel levando aí a maioria dos territórios, repito, a Jordânia a oeste, a Jerusalém ocidental e também aí territórios da Galileia, além do deserto de Negev. E a faixa de Gaza ficou com o Egito e ali a Jordânia oriental ou leste ficou aí com a Jordânia. Vamos agora ver o segundo grande conflito envolvendo israelenses e também árabes, que foi aí a famosa Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi a chamada Guerra Relâmpago. Durou do dia 5 de junho ao dia 10 de junho de 1967. De um lado, os judeus, Israel, do outro, 3 países árabes, Egito, Síria e Jordânia.
O Egito expulsou as tropas das Nações Unidas ali da Península do Sinai. Isso foi o suficiente para que Israel lesse uma possível invasão do Egito ao seu território. O outro ponto é que o Egito ele fechou ali o Estreito de Tirã, que dava acesso de Israel ao Mar Índico. Nisso as tensões cresceram. Israel então vai atacar e essa guerra será muito rápida. As consequências dessa guerra foi que o Egito ele perdeu a Península do Sinai e também perdeu aí a faixa de Gaza, enquanto a Jordânia vai perder os seus territórios e também a parte oriental de Jerusalém. E a Síria vai perder aí as colinas de Golã. Não podemos esquecer que além de ter um exército muito mais forte, Israel ainda contou com a ajuda dos Estados Unidos. Vamos agora falar da Guerra do Yom Kippur de 1973. Outro grande conflito envolvendo Israel e os países árabes aconteceu no ano de 1973, a famosa Guerra de Yom Kippur. Os judeus, para manterem as suas conquistas da Guerra dos 6 Dias, começam a fazer fortificações no Canal de Suez, próximo ao Egito. Egito e Síria decidem invadir Israel e começa uma guerra no dia 6 de outubro, dia do perdão em Israel, uma grande festa chamada Yom Kippur. Por isso a guerra é chamada de Yom Kippur. Na primeira parte da guerra, os árabes vão bem, mas logo Israel começa a revidar e no final, no dia 26 de outubro, Israel aniquila com a Síria e o Egito. Importante observar nessa guerra é que os países árabes, que são os grandes produtores de petróleo, começam então a aumentar o preço do barril de petróleo para aí prejudicar os países ocidentais que apoiavam Israel. É chamada aí a crise do petróleo de 1973.